Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer, usando o Scratch, né, um quiz de alternativas, tá? De opções, onde você pode clicar e escolher a opção, certo? Existem outras formas, além dessa que eu vou mostrar. Eu vou mostrar uma forma bem básica, mas que dá para funcionar bacana aí, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei um cenário aqui bem simples, né, bem conhecido. Vou usar esse mesmo personagem, mas você pode escolher o cenário, o personagem se quiser. Inclusive pode mudar o cenário, né, mudar o personagem. Fica à vontade aí, tá? Bom, primeiro momento, eu posicionei o personagem aqui nessa posição. Então vamos começar com aquilo que é básico, né? Quando clicar na bandeirinha verde aqui em eventos, ó, nós queremos que esse gato sempre apareça, tá? Deixar sempre ele aqui, ó. Mostre, ok? Então vai começar com o gato, tá certo? E aí é o seguinte, outra coisa que é sempre bom você fazer é fixar a posição. Se você achou que essa é a posição ideal, já deixa aqui, ó, tá? A posição, qual o computador sempre atualiza, né? Como vocês sabem, se eu modificar aqui, o próprio computador atualiza as coordenadas x e y. Então já deixa assim. Aí vem um outro detalhe aqui também, né? Bom, após isso, né? Clicou, ele está aqui, ele vai fazer a primeira pergunta. Então, você vai aqui em perguntas, começa falando alguma coisa, né? Eu vou deixar o que está aqui mesmo, mas você pode digitar aqui uma frase, né? Seja bem-vindo ao quiz, qualquer outra coisa, por 2 segundos. E já vou aqui, pessoal, já colocar a pergunta, tá certo? Bom, a primeira pergunta aqui, vou colocar essa aqui, ó. Qual a lei de Newton que trata da ação e reação? Um exemplo, tá? Está aqui a pergunta. Então, ao fazer a pergunta, tem que aparecer as opções, as alternativas. Então, só que a gente vai ter que dar um comando para que essas opções, essas alternativas apareçam. E esse comando vai ser aqui em eventos, ó. A gente vai pedir para que o gato, né, transmita uma mensagem. Aqui já tem uma que eu criei aqui, mas eu vou mostrar aqui. Você vai aqui, ó, em nova mensagem, tá? E coloca aqui, por exemplo, pergunta 1. Eu coloquei P1, já tinha criado isso aqui antes, tá? Vai em P1. E aí vamos escolher agora os nossos botões, né? Onde vai ser clicado, que vão aparecer as opções. Vamos aqui selecionar um ator. Olha lá. Eu vou escolher alguns botões que tem aqui. Escolher esses aqui, ó. Certo? Como serão de... Vamos colocar de 2 opções, mas você pode colocar com 3, com 4, tá certo? Vou colocar só com 2 opções. Vou duplicar, vamos fazer com 2. E aí vamos alinhar. Você pode deixar esse alinhamento horizontal ou um alinhamento vertical. Eu vou deixar um alinhamento horizontal, tá certo, pessoal? Ah, mas lembrando que eu estou fazendo com 2 botões, você pode fazer com, por exemplo, aqui está só A e B, opção A e B. Você pode fazer com A, B, C, certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó, quando você alinhou os botões, né, para saber exatamente se eles estão bem alinhadinhos, então é bom ver as posições dele, né? Vamos supor que vamos usar o botão 3, que é esse aqui, ó. Bom, no caso aqui o 2, né? Vamos usar o botão 2 aqui como referência. Então, quando clicado, certo? No caso, né, ele desaparece, né? Ele esconde. Vamos colocar aqui, né? Só que ele esconde nessa posição que ele está aí. Vamos ver que posição ele está aqui, ó. Ele está no X menos 80 e no Y 73. Bom, pessoal, uma coisa importante é principalmente a altura, né? A distância você pode variar aqui no mouse mesmo, mas a altura você determina pelo Y. Então, o outro botão tem que também estar no Y menos 73, certo? Então, eu vou no outro aqui e vamos fazer a mesma coisa que eu fiz nesse, ó. Quando clicado, deixa eu pegar logo aqui a aparência, ele vai se esconder. Olha lá, esconde. Certo? E a posição XY. Lembre que aqui, ó, o Y estava na posição 80, 73. Aqui ele está na posição, que o outro está na posição 73, 73. Então a altura está a mesma. Então está bacana aqui, está bem alinhado. Com o X aqui você pode aproximar ou distanciar e fica a seu critério, certo? Bom, feito isso aí, vamos lá. Lembra que a primeira pergunta é sobre qual é a lei de Newton que trata da ação e reação. Então, vamos aqui escrever no próprio botão, vamos escrever aqui as respostas, certo? Esse aqui é o botão 2. Vamos colocar a resposta que seria incorreta. Texto. Vamos colocar aqui, ó, primeira. Lembrando, mais uma vez, que eu estou fazendo só com 2, mas o que eu estou fazendo com 2 você pode fazer com 3, tá? Coloquei primeira.
Eu vou excluir isso aqui, pessoal. Isso aqui é bem legal, porque às vezes assim, você pode colocar o mouse em cima e ele ficar piscando, dar um efeitozinho, mas eu vou fazer uma coisa mais básica hoje. Então, eu vou excluir esse botão 2 aqui, certo? Deixar só o botão 1, tá bom? E vamos aqui, ó. No outro botão, vamos colocar a resposta que seria correta. Terceira, né? Então, coloquei aqui, vamos alinhar no botão. Pronto, tá aí. Então, só vamos verificar como tá aqui, ó. Eu cliquei na bandeirinha, ele diz olá, faz a pergunta. Ah, faltou um detalhe importante, né? Vamos voltar para cá para o código. Faltou a gente mandar ele aparecer, né? Por enquanto tá esconda, né? Então, mandando ele aparecer, nós vamos em eventos. Lembra que ele manda uma mensagem. Então, quando ele receber a mensagem, que é P1, ele mostra, tá, pessoal? Então, ele vai mostrar. Então, ele aparece. Então, ele mostra, tá? Então, a mesma programação vai ser para outro botão. Então, eu só vou clicar, arrastar aqui, ó. Quando ele tremer aqui, ó, você solta, tá? Então, no outro também, ó, clicando agora no botão 3, está aqui o que a gente acabou de fazer. Então, os dois vão mostrar. Vamos verificar como está aqui, ó. Faz a pergunta, certo? E aí o gato manda, então já está aparecendo aí. Bom, agora vem o momento de acertar ou não a resposta. Nesse momento, vamos criar uma variável, onde vai dizer se a resposta está correta ou não. Então, vamos aqui no laranjinha, variável, e vamos criar uma variável chamada ponto, por exemplo. Ok, tá? Aparece aqui, ó, ponto. Se você der 2 cliques, ele fica desse modo aqui que eu acho mais bacana, certo? Deixando assim, ó, você pode dar 2 cliques, tá? Assim fica melhor. Então, vamos lá. A resposta correta, vamos começar logo na resposta correta. É a terceira lei, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se o camarada clicar aqui na terceira, vai ganhar 10 pontos. Então, se clicar, então a gente vai ter que ir aqui em eventos, e a gente vai ter que dizer isso aqui, ó. Quando este ator for clicado, então o que é que vai acontecer? Somará 10 pontos, certo? Então, vamos aqui na variável, tá? Vamos pegar aqui, ó, defina. Ó, vamos escolher aqui, lembra que o nome disso aqui é ponto. Então, vamos escolher aqui ponto, certo? E vamos dizer que vai ganhar 10. Vamos fazer um teste, né, pessoal? Ah, lembrando que essa programação é o mesmo para o outro, então eu vou arrastar para cá. Ó, tremeu, soltei. Só que aqui, no caso, é 0. Tá? 0. Então, vamos testar aqui. Faz a pergunta. Então, vamos clicar. Olha lá, veja que eu cliquei em terceira, ganhou 10, né? Clicando na primeira, fica 0, tá? 10, 0. Bom, só que ainda tem mais alguns detalhes. Vamos lá na resposta correta, que é a terceira lei de Newton. Bom, então, você clicou na resposta, certo? Apareceu aí 10 pontos, beleza. Só que esses ícones não é para estarem aí mais, né, pessoal? A ideia é que marca a resposta, né? Apareça alguma coisinha lá, algum efeito que você pode criar, né, para dizer que está certo. Pode ser um som, pode emitir um som, né, de que está certo. Mas depois suma para ir para a próxima pergunta. Mas quem vai fazer a próxima pergunta é o gato. Mas o gato só vai fazer a próxima pergunta se ele receber algum comando. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos para cá a resposta. E vamos dizer o seguinte, ó. Quando vier, né, quando você clica, esse ator for clicado, ele ganha 10 pontos, certo? E aí você vai pedir, né, para ele desaparecer, esse botão desaparecer. Só que não é legal que ele desapareça de uma hora para outra, né, pessoal? Você pode aí dar um tempo, por exemplo, de 3 segundos. Então, vamos escolher aqui um espere, para que na hora que clique, espere uns 3 segundos para ele desaparecer, certo? Vamos colocar aqui, 3 segundos. Então, ó, quando esse ator for clicado, vai ganhar 10 pontos, depois de 3 segundos ele desaparece. Se você quiser colocar algum efeito aqui para mostrar que está correto, o legal é botar um sonzinho, tá? Então, você pode vir aqui em sons, certo? A gente pode colocar um som, por exemplo, que dê uma ideia de certo ou errado, tá? Então, você pode escolher aqui 2 sons, então um quando for correto e um quando for errado, tá? Talvez não dê para vocês ouvirem os sons aqui que eu estou gravando, porque o meu microfone ele acaba travando um pouquinho o áudio externo, tá? Então, eu vou escolher aqui 2 sons aleatórios, tá? Vou escolher aqui um outro. Então, aqui, ó, pop, né, que é um som bem comum, vai ser quando acertar, e esse aqui, buzz, vai ser quando errar, tá? Então, vamos lá. Só para você entender. Então, lembra que aqui nós estamos na terceira lei de Newton, é a resposta correta, então vamos colocar para ele emitir o som, tá?
porque é a resposta correta, tá? Então aqui toque o som pop até o fim. É um som curtinho, rápido. Vamos colocar aqui, ó. Porque toca esse som pop é para quando for correto. Então você pega um som que tem a ver aí, tá? Com que quando se acerta uma resposta ou quando se erra. Pronto, então veja aí. Quando esse ator for clicado, toque o som, mude a nota para 10, espere 3 segundos e esconda. Só que tem um detalhe importante. Ele fica aqui por 3 segundos, mas quem tem que sumir? Primeira lei. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter que mandar um código aí, tá? Então, a gente vai ter que mandar um transmita, né? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, pode ser aqui, já, na hora que o ponto, né, já for, né, notificado, vamos colocar aqui um saia 1. Assim como a gente coloca pergunta 1, saia 1. Certo, pessoal? Por que um saia 1? Ó, na hora que você clicar em terceira, ele vai emitir o som, vai colocar 10 pontos e vai emitir um saia 1. Por quê? Quem vai sair? Esse aqui que é a resposta errada. Então, aqui vem, quando este ator, quando ele recebeu o som, olha aqui, ó, quando recebeu o som saia 1, ele já cai fora. Aparência, esconde. Entendeu? Vamos fazer um testezinho nisso aqui rapidinho? Vamos lá. Olá, aí vem a pergunta, e aí vem. Eu vou clicar aqui, ó. Veja que ele já saiu, ficou, ganhou 10 pontos, e ele sai 3 segundos depois. Tá certo? Bom, feito isso, pessoal, também tem que olhar o outro lado agora. Mas se a pessoa clicar errado, né? Se a pessoa clicar na primeira lei, que ação deveria fazer? Bom, uma coisa a gente já tem. Vamos lá para a primeira, a programação da primeira. Ó. É essa aqui. Ó. Quando ele recebe P1, ele mostra. Quando ele for clicado, ganha 0. Certo? Só que veja um detalhe importante também. Ele ganha 0, mas ele também tem que transmitir aí um saia, né? Tá? Ele ganha 0, ele vai transmitir também um saia. Por que ele vai transmitir um saia? Porque você perdeu, vai sair todas as duas opções. Certo? Então, nós vamos aqui, ó, fazer com que ele transmita em eventos, fazer com que ele também transmita um saia. Certo? Vai transmitir aqui um saia. E aí você vai verificar aqui, ó. No caso da terceira lei, que é a resposta correta, né, ele transmite um saia, espera 3 segundos e esconde, beleza? Mas se você clicar na opção A, vamos chamar assim de opção A, opção B, né, é ele que vai transmitir, certo? Então também é a mesma coisa. Se ele receber, mesma coisa, quando receber, tá? Vamos colocar aqui, quando receber um saia, ele também tem que sair, né? Tá? Quando receber um saia, você vai colocar aqui, ó, para ele também esconder e a pessoa vai ficar com 0 pontos. E aí você pode, como é que a pessoa vai saber que errou? É aquela questão do som, né? Você pode colocar aqui um som, né, que dá a ideia de erro, certo? Vamos pegar aqui um som. Lembra que a gente está usando pop. Lembra que a gente está usando pop, né? Para quando acertar, vamos escolher o outro para quando errar. Vamos olhar aqui o som. Saiu aqui. Vamos colocar o outro. Selecionar. Vou pegar um som aqui qualquer. Pronto, Vans. Vamos lá. Vai aparecer Vans quando errar. Então tá feita aí a programação, certo? Então tá aí, a primeira etapa está toda cumprida, certo? A gente pode até colocar aqui para verificar, ó. Faz a pergunta. Um detalhe, tá vendo que já está 10 aqui, né? Mas eu vou só testar aqui, tá? Ó, se eu clico, vai para 0, daqui a pouco os dois somem. Tá perfeito. Lembrando que a variável ela estava 10 porque foi a última ação que a gente fez. Então é bom sempre, vou usar aqui no personagem, sempre quando começar a zerar a variável, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, sempre quando começar a definir a variável como 0, certo? Para quem sempre que você clicar aqui. Agora vamos lá. Como é que faz para rolar a segunda pergunta? Vamos ver qual foi a nossa última ação. Lembra que a nossa última ação é o saia 1? Quando se clica, tanto faz clicar no certo ou no errado, é o saia 1. Então, o personagem gato ele vai entender o quê? Quando ele receber o saia 1, ele já está preparado para fazer a segunda pergunta. Essa é a jogada. Então, quando ele receber o saia 1, olha aqui, ele vai começar a fazer a segunda etapa de perguntas, que é a mesma coisa, né? Aí ele pode até, né, exibir alguma mensagem, vamos para a segunda pergunta, certo? E aí eu deixo com vocês essa parte de texto. Aqui eu já vou colocar a segunda pergunta. Por exemplo, em que ano
Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Outra pergunta, certo? Então, agora vem, ó. Para gerar as novas perguntas, vão ter que gerar novos botões. Então, basta você clicar aqui e duplicar esses que já estão aqui. Então, vamos duplicar. Lembrando que esse é o botão 2 e o 3. A gente vai agora ter o botão 4 e 5. Então, vou clicar em duplicar, clicando no outro e duplicar. E agora, pessoal, é só mexer na própria configuração desses botões. Então, vou no 4 agora. Tá? Ó, lembre-se que ele fala o seguinte aqui, ó, o personagem, né? Quando ele recebe saia 1, ele vai fazer a segunda pergunta. Ok? Mas lembre que sempre para os botões aparecerem, eles precisam de um comando. Lembra que a gente fez o primeiro comando, transmita P1? Vamos criar um segundo comando, transmita P2. Então, eu vou pegar aqui, ó, um transmita P2, que é a próxima pergunta. P2 de pergunta 2. P2. Ok. Então, tá aí. Então, os botões 4 e 5, eles só aparecem quando eles ouvem P2. Então, vamos para o 4. Lembra que, como eu dupliquei, vai estar a mesma programação do outro. Vamos olhar do início aqui como é que está. Quando for clicado, se esconda, vá para isso. Agora, quando receber P1, mostre. Não. No nosso caso agora é quando receber P2. Entendeu? Então, ele vai modificar só aqui, ó. E aqui, pessoal, uma coisa importante, certo? É a questão da pontuação, tá? Porque é o seguinte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai alternar, né? Lembra que o outro, né? O botão 3, olha aqui, ó, o botão 3, que é esse aqui, desse lado de cá, era aqui a resposta. Vamos supor que agora eu quero que o botão do lado de cá, o 4, seja a resposta. Então, é só você fazer as modificações aqui. Então, por exemplo, quando este botão for clicado, ele agora vai valer 20, certo? Melhor, desculpa não, ele vai adicionar 10. Certo? Ele vai pegar o que tiver aqui e vai adicionando 10 pontos. Então, isso é muito importante. Certo? Lembre que agora eu estou colocando o 4, que é o que está no lado de cá, no lado esquerdo, como vai ser a resposta correta. E aí, antes de eu fazer essa modificação, deixa eu colocar logo aqui, para a gente já saber que é a resposta correta. Então, tem primeira lei, 22 de abril. Ok? 22 de abril. Vamos reduzir um pouquinho aqui para ficar bacana. 22 de abril. E o outro, já vamos colocar aqui, onde tem terceira, vamos colocar aqui 1º de maio. Certo? 1º de maio. Vai colocar uma data aqui qualquer, só para a gente verificar as perguntas aí com vocês, né? Pronto, tá aí. Então, 1º de maio. Então, vamos lá. Voltando para o código. Então, nós estamos aqui na resposta correta. Tá? A resposta correta agora está no lado esquerdo. Ok? Então, ela é que vai fazer ganhar uma pontuação. Para que isso aconteça, a gente tem que entender o seguinte, ó. Defina ponto a 10. Certo? Vou só clicar aqui só para você verificar o que é que vai acontecer se a gente deixar assim. Lembrando que o transmita aqui, pessoal, a gente vai criar um saia 2. Agora é um saia 2. Vamos clicar aqui em um saia 2. Certo? Já vamos deixar aqui prontinho. Certo? E aqui é quando receber, saia 2. Só muda tudo aqui. Ó. Vamos no botão aqui, o outro. Certo? Vou deixar aqui zerado. E aqui, ó, transmita, saia 2, mesma coisa. Tá? Lembra que na resposta correta a gente deixa um tempinho. Então, nesse aqui eu vou tirar o tempo. E o tempo agora vai para o outro. Certo? É para o botão 4. Vamos colocar aqui no 4. Sempre é bom, né? Esperar uns 3 segundinhos. Né, antes de desaparecer. Vamos aqui para esconder. Antes de esconder. Deixa eu colocar o transmita 2 em cima. Vamos lá. Bom, pessoal, então um detalhe importante é o seguinte, ó. Para a pontuação continuar a sequência, né, para que ele vá somando de 10 em 10, aí vamos fazer uma correção aqui nos botões 4 e 5, certo? O que é que acontece? Veja. Para que ele vá somando, a gente não pode usar esse aqui, defina pontuar. A gente vai fazer esse para, certo? Aqui, ó, para, ponto, só vai fazer essa substituição. E os próximos botões que você for adicionar, pode copiar a partir do 4 e 5, que vai ser do mesmo jeito. Só que entenda, o que é que ele vai fazer aqui? Você acertou a primeira pergunta, se você acertar a segunda, ele tem que ir somando 10, tá? Então, ele vai somando com o que já está lá. Então, para que isso aconteça, a gente vai usar um operador, que é esse aqui, o mais, ó. Aqui nós estamos na resposta correta, tá? Estou no 22 de abril. Então, vamos colocar aqui, ó, só o mais 10, tá?
Então, ele vai pegar o que tiver lá de ponto e adicionar mais 10. E no que está errado, a mesma coisa. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu tirar aqui e ver se eu duplico. Vou duplicar só isso aqui. Ó, tirar isso. Eu dupliquei aqui, tá, pessoal? A mesma coisa eu vou fazer no outro lá, ó, no botão 5. Só que no botão 5, ao invés de... Eu vou tirar esse que tinha defina ponto para mude. E ao invés de colocar mais 10, vai ser 0. Tá? Então vamos testar agora para ver como ficou. Um detalhe, né, pessoal, é que o botão 5, né, lembre que ele toca o som pop, mas ele é o errado, ele tem que tocar o buzz, né? Ele é o errado, tá? Só modificando, sempre atentar isso para o som. E aí vem, mude para 0 e transmita saia 2, tá? E ele esconde. Mas lembre que ele também pode receber. Então, quando ele receber o saia 2, tá? É que ele também se esconde, porque depende de quem vai clicar, né? Então, aqui está o saia 1, vamos colocar o saia 2, certo? Vamos lá. Porque depende se a pessoa clicou na resposta correta ou na resposta errada. Então, tanto ele pode transmitir, como também ele pode receber. Então, vamos aqui, ó, 10 pontos. Aí vem a segunda pergunta, 22 de abril, ó, 20 pontos. E aí sumiram os dois. Ah, eu quero agora criar mais outra pergunta. Pessoal, é só fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Duplica esses dois. Tá? Eu vou duplicar só um aqui, só para você ver, ó. Eu duplico, certo? Tá? E lembrando sempre da última pergunta, né? No botão aqui 4, né, ou 5, tanto faz, lembra que a última mensagem é quando receber saia 2. Então, gato, olha aqui, da mesma forma que você criou a segunda pergunta, quando receber saia 1, só faz duplicar aqui, ó. E agora você vai botar, quando receber o saia 2, será a terceira pergunta. Tá? E aí ele transmite P2 não, transmitiria P3, tá, pessoal? Eu não vou fazer esse completo, mas só para você entender a lógica. E nesses botões aqui, pessoal, é só ir modificando aqui, ó. Aqui onde é P2, vai ser P3. Onde é saia 2, tá? Aí você vai criar aqui um saia 3 e assim vai, tá certo? Lembrando que onde você for colocar a resposta, você vai verificar aqui a posição do botão, certo? Vai verificar se você agora quer colocar na parte B, ou seja, na esquerda ou na direita, então você vai ver qual botão que você vai querer dar a resposta correta. Sempre duplique o 4 e duplica o 5, tá? Para que um seja o correto, outro seja o errado. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Lembrando que aí você pode acrescentar outros elementos, como o som o tempo todo, tá? Outros efeitos aí, mas o objetivo é mostrar como fazer de opções. Valeu!